E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre o filme A Vila. Esse filme ele entrou no Brasil na categoria suspense, ele é de um autor indiano, né, que fez esse filme, e conta a história, então, de um grupo de pessoas que são consideradas os anciãos deste grupo, né, que tiveram experiências negativas quando eles moravam numa cidade e resolveram, então, de acordo com essas situações que ocorreram no passado, né, uma série de problemas que eles viveram relacionados à questão da violência, então tiveram familiares que sofreram violência, relacionado ao dinheiro também, então a questão da ganância, né, pelo dinheiro, que gerou conflitos e a partir disso, então, gerou também algumas mortes. Então, uma série de famílias que tiveram essas experiências ruins quando viviam na cidade, resolveram então agora criar uma vila, criar um ambiente novo para viver, não mais na cidade, agora de forma isolada. Então resolveram de forma espontânea viver este isolamento nesta vila para preservar uma vida inocente, uma vida longe da violência, da poluição. Nesta vila, por exemplo, não tem energia elétrica, não tem o uso do dinheiro, não tem tecnologia muito avançada, não tem automóvel, sistema de transporte. Então, a ideia do grupo de anciãos era formar, desde cedo, então, uma educação voltada para a manutenção desse sistema. Um sistema de cooperação, um sistema de coletividade na vila. Tudo é feito de forma coletiva. As festas, as reuniões, os encontros, o próprio alimento, eles mesmos que fazem a plantação, né, do seu próprio alimento, produzem o seu alimento. Então, é uma vida mais coletiva. Não existe uma hierarquia. Claro que o grupo de anciãos são aqueles mais velhos e acabam fazendo as regras, né, da vila, e todas as pessoas, de certa forma, o restante da população, precisam consultar os anciãos caso queiram tomar alguma medida. Né? Claro, então a gente pode dizer que os anciãos eles têm ali um certo controle, né? Um poder de mando, mas não existe, por exemplo, a divisão em classes sociais. Né? Então, de certa forma, uma espécie de um comunismo que vivem ali naquela vila, né? Mas tem esse grupo de anciãos, então, que faz o controle, né, do ambiente ali entre os habitantes da vila. E o filme, então, ele se passa com a história de que ninguém pode sair da vila. Existe uma certa proibição, e os anciãos, então, utilizam uma estratégia, né, que é a pedagogia do medo. Existe, então, a ideia de que na floresta, seres da floresta podem invadir a vila caso a floresta seja invadida pelos habitantes da vila. Então, existe essa situação. Os habitantes da vila não podem entrar na floresta de Covington, porque senão os seres da floresta invadem a vila. Então existe um certo acordo ali entre os seres da floresta e os habitantes da vila. E se caso haja esse limite não seja respeitado, né, então há uma certa invasão da vila. Né?
E existe então, logo no início do filme, né, mostra ali o funeral, né, o enterro de uma criança, de um jovem que morre ali devido à doença, né, eles não especificam que doença é. E tem um personagem ali que é o Lucius Hunt, e ele faz então uma solicitação aos anciãos para sair da vila e ir até a cidade para buscar medicamentos, porque na vila não existe, né, medicamentos. Tudo que é feito ali é feito de forma natural, com chás, algo nesse sentido. Então, medicamentos mais que têm uma certa composição química, uma produção industrial, isso não existe ali. Então, tem que ir para a cidade. Só que é proibido ir para a cidade. Então, o Lucius Hunt solicita aos anciãos. Então, existe toda essa discussão, né? Como é que tu vai enfrentar o medo de atravessar a floresta? É proibido, não pode, né? Então, acontece um crime e o próprio Lucius Hunt é alvo desse crime. Ele sofre uma violência ali na vila, né? E a sua namorada, então, a Ivy Walker, fica responsável, então, de ir até a cidade para buscar medicamentos para o Lucius Hunt agora, né? Então, a proposta ali, a gente pode ver uma certa dicotomia, né? Existem certas vantagens e desvantagens em viver na cidade, e existem vantagens e desvantagens em viver num ambiente rural, né? Então, por exemplo, na cidade, a gente encontra uma quantidade de situações, por exemplo, medicamentos, relacionados a médicos, né? A possibilidade de consultas médicas, de hospitais, se a gente for ver hoje, né? Nas grandes cidades, né? As melhores coisas relacionadas à medicina, né? Melhores hospitais, estão nas grandes cidades, né? Então existe esta vantagem, né? Existe também a questão do lazer, por exemplo. A quantidade de coisas, né, para fazer numa cidade, né? Hoje, por exemplo, se a gente for ver, existe parques, shopping centers, bares, né, e outras instituições que a gente pode utilizar, né, como lazer, né? A questão da educação também, a gente hoje vê nas cidades universidades, uma grande quantidade de universidades, escolas, né? Então, tem vantagens em viver na cidade, mas tem as desvantagens, que é a questão da violência, da poluição também, né? O trânsito caótico, né? A gente percebe muito isso. Em relação ao ambiente rural, no caso a vila, também, né? Existe a vantagem de estar próximo à natureza, estar em contato com essa natureza, não há grande quantidade de violência, né? Poluição também não. Porém, não há esses recursos médicos são limitados, né? Então, existe esta vantagem e desvantagem, tanto na cidade quanto no ambiente rural também, certo? Bom, o filme então faz essa reflexão, né? Qual a possibilidade de se manter um nível de felicidade para um grupo de pessoas? Será que a gente pode ser feliz vivendo na zona urbana, na cidade, mesmo com tanta violência, com poluição, com os problemas que a gente tem na cidade? Será que existe essa possibilidade? Ou a gente tem que se isolar no ambiente rural, viver longe, né, desta zona urbana, viver num ambiente rural, né? Será que existe essa possibilidade? É necessário fazer isso para se manter um nível de felicidade? Então, a ideia do filme é justamente fazer esta reflexão, né? Então, os anciãos procuram fazer isso. E
desde o início, quando aquelas pessoas que vão nascer lá na vila, por exemplo, elas são educadas, existe uma escola que vai educá-las a não se sentir motivadas a ir para a cidade, a se manter ali na vila, a não sair da vila. Então, a estratégia do medo, né? Olha, não vá para a floresta, não vá para as cidades, porque nós seremos atacados por seres da floresta. Então, esta era uma estratégia, né? Então, era algo que não era motivador. As pessoas não se sentiam motivadas justamente porque desde cedo elas ouviam coisas negativas sobre a cidade. Então, vamos manter este ambiente seguro, este ambiente mais inocente, mais natural, vivendo deste modo cooperativo, coletivo, que nós vamos manter este nível de felicidade para todo o grupo, né, da vila. Né? Então, o filme é bem interessante, ele, como eu falei logo no início lá, ele entrou no Brasil como suspense, né? É de um autor indiano, um cineasta indiano, muito interessante, vale a pena assistir, e deixo aqui então este filme aí como recurso aí, né, para abordar esse assunto aí sobre a zona urbana e a zona rural, né? Então é bem interessante o filme, vale a pena então, certo? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.